Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Boa galhofa, histórias e brincadeira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Quem é que eles são? Eles são os trolhas da bola. Nuno Sabo e Carlitos Oliveira. Alô, alô, meus meninos, sejam bem-vindos a mais um Os Trolhas da Bola, episódio 16. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, Carlitos. Como é que estás tu, Carlitos? Olá, muito boa noite. Estou aqui muito bem, aqui com o meu pijama muito bonito. Ai, lindo, coisa linda. Aqui, coisa linda. Off, que adoro esse meu pijama e todos ter um igual ao meu. É, então, e logo a condizer camisola e calcinha, tudo igual. Adorava, mas não tenho. Eu geralmente durmo com uma calça qualquer de fato de treino e com uma t-shirt qualquer, daquelas que um gajo já não leva para a rua, estás a ver? É isso que eu uso, Boa noite, maltinha. Cá estamos então para mais um Trolhas da Bola. Vamos aqui direitinhos ao chat. O Rosa é o primeiro, claro, sempre o primeiro. E é óbvio que a gente já sabe que o Rosa só vem aqui por causa do genérico. Isso é certo. Depois vai ficando. Mas essencialmente ele vem cá pelo genérico. Eu sei que devia ter 6 minutos, mas tem só 2. Pá, é assim, Rosa. Mas se quiseres eu ponho, eu a meio. Se fizeres uma donation de 20 euros, eu ponho outra vez. Estás à vontade. Buenas noches, Dani, como estás? Buenas noches. Vinha a contar com o Pestrelo. Não deu, porque o nosso convidado não veio. E pior que tudo, à mesma hora que nós abrimos aqui o podcast, está ele a abrir uma live no canal dele. Que é isso que é intolerável. Mas pronto, enfim, fica para outra núpcia. Não queres mais nada, o rabo lavado em água de malvas também. Não, epá, eu sei, eu estou-te a pedir 20 euros por uma donation para passar novamente o genérico, porque eu sei que tu não me pagas. Pronto, é só isto. Já agora, explicar aqui ao Dani, já que mais ninguém escreve no chat, o Dani tem direito. Dani, hoje vamos a hablar de um treinador del norte de Portugal, de Oporto, un mítico entrenador de las personas del norte de Portugal. No tanto del sur, pero del norte. Probablemente la persona que ha modificado la manera de entrenar en Portugal. Los métodos en los métodos del futuro. Es un entrenador de los 70, un poquito de los 80, y es un jugador de los 50. Ha morrido muy nuevo, muy nuevo. Pero es un buen episodio para mirar. Ha morrido en 85.
Já não está entre nós há 40 anos. Boas, Costa, como é que é? Boa noite, boa noite. Carlitos, então diz-me lá tu, é aquela pergunta inicial do costume. Quem foi para ti o Zé do Boné? O Zé do Boné, para mim, é aquele. Hoje o Futebol Clube do Porto é o Futebol Clube do Porto à conta do Zé do Boné. É isso mesmo. Foi o Zé do Boné que revolucionou e colocou o Porto no patamar que o Porto é hoje. Sem o Zé do Boné, o Porto era uma equipa como um Braga, como um Gil Vicente, uma equipa de meio da tabela. Epá, eu não chegaria a tanto. Boas Costa, boas Quinoa, como é que é? Boa noite, bem-vindos. Eu não chegaria a tanto, porque o Porto, não sendo o grande que é hoje, porque epá, não vamos aqui, e não é uma questão clubística, não vamos aqui estar a fazer as coisas como elas não são, mas até ali aos inícios dos anos 80, o Porto estava quase sempre um degrauzinho abaixo, pouquinho, mas um degrauzinho abaixo do Benfica e do Sporting. Inclusivamente é o Pedroto que tira o Porto dos 19 anos, em 78. O Porto tem obviamente as suas vitórias em campeonatos, em taças de Portugal, mas era um dos três grandes, mas não tão grande, pronto, eu diria a nível nacional e internacional, como depois da era Pedroto ele passou a ser. Por outro lado, a era Pedroto e a fase Pedroto também trouxe para mim, a meu ver, aquilo que de pior o nosso futebol tem, que é a Guerra Norte-Sul. Eu não acho o nosso país demasiado pequeno. Eu vou para mais para a frente. Sim, nessa parte. eu acho que é um país demasiado pequeno para ter isto. Mas foi dali, foi uma estratégia talvez a mais acérrima para começar este tipo de abordagem, que resultou, a verdade é que resultou. Que ele teve, e sabemos, e vamos lá ver uma coisa. Só que o Pedroto não foi nenhuma flor de charar. O Pedroto foi um treinador que fez com que caísse uma direção, e que é um treinador que faz com que Pinto da Costa saia do departamento de boxe para presidente do Porto. Aquele verão quente, né? Em que eles saem primeiro e entram depois a seguir os dois. Portanto, toda esta viragem, todo este esquema de hoje, daquilo que é o Porto, é lógico que o Pinto da Costa depois deu continuidade ao ideologismo que o Pedro tinha colocado para o Porto, e o homem ficou tão cego com a ideia da guerra ao Sul, que assim continuou durante todos os seus anos de presidente do Porto. Para ele foi sempre guerra ao Sul. Sim. Eu acho até que nos últimos anos, falando um bocadinho do Pinto da Costa, nos últimos anos até foi um bocadinho mais calmo do que naquela fase inicial dos anos 80 e 90. A malta que fala hoje muito das questões do apito dourado, dos anos 2000 e mesmo os últimos anos, quem viveu aqueles anos 80 e 90, eu como vivi aquilo quase tudo, consigo fazer uma distinção entre todas as décadas. O final da década de 80, toda a década de 90, puta que pariu, foi uma cegada. E pronto, é o reinado Pinto da Costa com Zé do Boné que faz nascer tudo isto. Mudando um pouco o tema, vista a música, não vi a música, ainda tenho tempo para me coçar, não vi, sinceramente. Tenho que lá mirar, Luís Filipe, não havia música. Bom, o que é que nós temos aqui hoje? O costume. Temos um videozinho de 55 minutos a falar sobre José Maria Pedroto. Vamos parando, vamos falando sobre a cena. O vídeo abrange uma pequena parte da carreira enquanto jogador. Ele foi um bom jogador português. Não foi propriamente aquele treinador que tinha sido um jogador fraquinho. Um jogador dos anos 50, atenção. Ali, excelente jogador na altura. Foi um bom jogador de futebol. Foi já agora, e o vídeo vai lá chegar, o primeiro treinador a trazer um título nacional aliás, um título internacional para o futebol português a nível de seleções, o Campeonato da Europa de Júniores na altura. É ele o treinador, logo nos seus primeiros anos de treinador, ele que começa a treinar bem de onde se deve começar, das camadas jovens.
Mas pronto, fica para o vídeo e para irmos falando. Vocês, se quiserem fazendo perguntas, já sabem, vão fazendo perguntas. Mas agora, siga o vídeo, vamos embora. Se estiver muito baixinho, digam. Se estiver muito alto, avisem. Se tiverem dúvidas, apitem. Bora lá. Aí, viste aquela cena? Olha-me esta, olha esta, não, a tarja. Eu sei, a Avante Benfica, do Sporting. É do lado esquerdo. Não é do lado direito, é do lado esquerdo. É do lado esquerdo. Eu estava a dizer a Avante Benfica. É do lado esquerdo. Aqui em cima o leão. Bem bonito. Puta que pariu. Pula H depois. Como é que é essa? Está aqui. O ambiente não perturba, Pedroto? Não, acho que não. O Zé não perturba nada. É o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. Acho que está para pôrmos um bocadinho mais alto. Pois não. Foda-se, espera aí. Tenho que voltar tudo atrás, Carlitos. Então, a minha realização falhou, então não mudei o screen para a malta. ei, tu estás a dormir. Estou a falhar. Foda-se. Amador até dizer chega. Então eu passo a mostrar-vos Tu ainda queres aquilo que eu vos queria mostrar. 20 paus. É verdade, ainda quer dinheiro. Espera aí. Foda-se. Não, o Zé não perturba. Onde é que está a puta da tarja, caralho? O ambiente não perturba, É Pedroto? antes dele Não, acho que entrar. não. O Zé Não é, não. Está aqui, está aqui. É esta a tarja. Agora já podem ver. Agora já podem ver a puta da tarja. Não é da direita, é da esquerda. Não está giro? Ou não está bonito? Digam-me lá. Estou à espera de feedback. Esta tarja hoje em dia valia uma fortuna. E isto valia uma fortuna e muita jamais, conversa. Jamais isto é visto hoje em dia em Portugal. E muita conversa, muita palheta. Isto não era só. Isto dava aí rios e rios de palheta nos canais da especialidade. Já, claro. Muito bom. Era a União de Lisboa, pá. Não, acho que não. O Zé não perturba nada. É o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. Os lagarpiões, pá, aí. Uma coisa muito importante. RTP, eu amo vocês. Obrigado, RTP. Epá, vocês não mais uma vez, não me tramem, não me lixem. Epá, isto é só pela causa. Isto não é para ganhar dinheiro, ok? Vocês, pá, eu amo vocês. Há uma coisa, liguem-me. Antes de ser um treinador precursor. Olha, para tudo. As verdadeiras camisolas do Futebol Clube do Porto. Maria Pedroto foi Não era bem isto. Não, ainda vamos ver as 80. Estas de 70 têm a faixa branca a meio e eu acho que a Porto é. Não, ou é assim? É assim. É assim, é. Elas estão aqui mais largas que nunca. médios de Portugal. Elas aqui estão mais largas que nunca, mas é assim, é. Aos 10 anos de idade dá os primeiros pontapés nos infantis do Futebol Clube do Porto. Ainda ontem estava a ver o Porto, Mas olha aqui as finas, já na altura. Já. O jovem Pedroto Onde eu estava a ver o resumo do Porto? Estava a ver o Porto e ia ver aquela camisola atrás, não tem nada a ver. É toda azul só por causa da filha da puta da nuvem. Não tem nada a ver. Olha, aqui é a coleção de cromos em que o Pedroto aparece na equipa do Lusitano, quando vai para a tropa. O Pedroto joga numa série de clubes, nomeadamente o Belenenses, Porto, Leixões e Lusitano, e nesta altura ele joga no Lusitano porque vai para a tropa. E o Porto quase que, entre aspas, empresta ao Pedroto para ele poder jogar num clube próximo da localidade onde tinha sido destacado para a tropa. Então vai para o Lusitano
Deixa lá ver se eu consigo aqui decifrar. Ao Lusitano de Vila Real de Santo António. Quem é o Pedroto aqui, caralho? Quem é o Pedroto aí? Eu não vou conseguir confirmar. É o que está na segunda do lado direito. O primeiro do lado direito na segunda esquina. Na segunda coluna. Não dá para confirmar, mas eu tenho É o dúvida. penteadinho. É ele. Eles são penteadinhos, estão eles todos. Deslumbrando de imediato quem assiste ao Não, olha, errado. É o último do lado esquerdo. recrutado pela equipa Eu disse. Algarvia, que em 1949-50 Aí está ele, é o último do lado esquerdo, Pedroto. 49-50 convivia com os grandes emblemas na primeira divisão nacional. Pedroto Esta coleção de cromos é que deve valer dinheiro, ó Carlos. Esta é que deve. Já. iria despertar o interesse do belenenses. No relevado das Salésias, o pequeno e franzino Relevado das falésias. Já agora, Pedroto, adepto do Porto e do Belém. Atenção. Ele partilha a sua paixão em termos de clubes por estes dois clubes. demonstra ser rápido e simples na execução, dando verdadeiros recitais da arte de bem jogar. Nessa altura jogava-se em 4-2-4, mas era mesmo um 4-2-4 em que só havia dois no meio campo. Tinham que se desamanhar e eram só os dois. Não é? 4-2-4. Ele queria dizer desembardar. Mas não era rebaixado, ó Carlos. Varria uma feira, como se costuma dizer, e tinha uma técnica fantástica e foi um jogador fabuloso. Veste a camisola da Cruz de Cristo. Melhor treinador do Dois Porto. anos, até os dirigentes do Futebol Clube do Porto surgirem em Belém com uma oferta irrecusável. Sabes quanto é que foi? Melhor oferta de 50 futebol. Não, mais. Melhor oferta do futebol nacional à época. Na altura é uma pipa de massa. 500 contos, 2.500 euros. Nesta altura em que o ordenado mínimo nacional devia ser para aí 300 escudos, ou coisa assim. Já. Anos 50? Pois por aí. Pagam 150 contos, 66 mil euros, ao agora Quer dizer, este gajo. 66 mil euros. Isto é com a inflação. É a questão da inflação. Os gajos devem ter feito a questão da inflação Ok. à 66 época. mil euros. internacional português. Era uma fortuna. 350 contos, 155 mil euros, ao Clube de Lisboa. É a transferência mais cara do futebol nacional até então. Isto tem aqui duas contas, porque isto foram duas tranches. Eu vou voltar atrás. Isto foram duas tranches, para que não haja confusão. Os 66 mil euros é uma parte e os 160 e tal mil euros é outra. Isto no fundo acaba por ser aqui uma conta diferente. Dirigentes do Futebol Clube do Porto surgirem em Belém com uma oferta irrecusável. Pagam 150 contos, 66 mil euros, ao agora internacional português. Eles pagam diretamente ao Pedroto 150 contos. E o resto? E 350 contos, 155 mil Ao Belém. euros, ao Clube de Lisboa. É a transferência mais cara do futebol nacional até então. Era muito dinheiro. Isso é verdade, Luís Filipe. Lembro-me da estreia dele no Estádio das Antas. Ele marcou um gol de penalti, mas depois foi um jogador fantástico. As pessoas lembram-se do Pedroto treinador, que foi o maior, mas como jogador foi um jogador fabuloso. As excelentes E o Pedroto tem essencialmente história em termos daquilo que é o imaginário português, em termos de treinador. Pouca gente conhece a carreira de jogador de futebol. Olha, eu conheci o Pedroto quando veio para o Futebol Clube do Porto. Eu tinha, portanto, 15 anos nessa altura. E quando ele veio para o Futebol Clube do Porto, curiosamente, uma das coisas que o clube lhe deu foi um café, que era o Café Apolo, na Rua Ramalho Ortigão, ali junto da Avenida dos Aliados. E curiosamente, porque eu estudava num colégio ali perto, que era o Colégio Almeida Garrett, frequentávamos... Está a fazer as neiras, Daniela. Pedroto passava Agora lá põe estar. isso lá em cima. Ui, lá foi o cenário do Cota. Foi o cenário do Cota. Yes, you told. Ui. Look at that. O Carlitos quer mostrar o pijama inteiro. O Carlitos vai mostrar o pijama Agora inteiro. vai. On the rear. I'm trying to get around. Ok, eu chego para a frente. Don't roll onto me. Yeah, no, I'm not rolling to you. Agora dá-lhe calduços, vai, dá-lhe calduços agora. I need to know what I'm doing. Dá calduços ao pai. Vamos embora. Pá, muito bom.
E agora cai o pano. Ah, Phone? agora quero o meu fone. I can't see anything. Ah, está-te a cravar o telefone. Que é para ter Can luz. you move forward? I need room. I'm not that small. Pá, a gente espera, pronto, a gente espera. A gente espera. Continua. Quando não havia Embora. todos a jogar dominó, que era uma das paixões dele, e eu e mais 2 ou 3 amigos esportistas metíamos à conversa com ele, que queríamos ali uma empatia grande. A dispendiosa contratação de Pedroto tem como objetivo quebrar a hegemonia do Sporting, ainda com 2 dos 5 violinos na equipa, Vasques e Travassos. Mas é o grande rival Benfica a impedir os Leões de conquistarem o muito cobiçado pentacampeonato. É óbvio. Boa noite, RD. Na temporada de 55-56, Pedroto visita a Luz. A disputa do campeonato está ao rubro. Há 16 anos que o ambicionado título de campeão... Olha o estádio da Luz de 1956, aquele primeiro estádio que vimos. Sim, só com os 2 anéis. Controla o meio-campo portista. O Benfica, que na temporada anterior se tinha sagrado campeão com os mesmos pontos do segundo classificado Sporting, sofre com o forte assédio portista. À passagem da meia hora, a equipa que veio do norte coloca-se à frente do marcador. A expulsão de um jogador azul e branco ajuda os encarnados na busca do empate, mas pela frente tem Pedroto, que encarna a alma de um jogador a Porto. Invencível, Pedroto deixa a capital portuguesa. Um mês depois, com os mesmos pontos do segundo classificado Benfica, os Dragões festejam a conquista do título. Campeão, Pedroto conquista a Taça de Portugal. É a primeira vez que tal acontece ao clube da Invicta. As boas exibições A dobradinha, atenção. fazem do médio uma presença assídua na seleção. Olha-me estes equipamentos. Estes Foda-se. calções. Com caralho. Opa, sério. Os calções dele deviam ser tão largos que ele teve que dar um nó, aos calções à frente. Não, e a camisola parece uma camisa de mangas Yeah. arregaçadas, meu. Que cena bizarra, meu. O Estádio Nacional Peça de camisa, meu. a seleção portuguesa frente à formação espanhola. O Estádio Nacional que se mantém tal e qual, meu. Tomável na disputa de bola, o pequeno número 4 português. Agora querem no cobrir. Exibição Querem fazer cobertura, sabias? Não. Já vi o projeto, por Ui, acaso. que ganda bancada ali, parado, de já novas atrás. vitórias, Pedroto É uma bancada extra, já. Já? Artificial. Ei, Não, amiga. isto é mesmo uma camisa. Não, eles estão a jogar mesmo de camisa. Já. O que é isto? Isto de manga arregaçada mesmo. Ai, já nunca tinha visto isto. Altamente. Não. De camisa. Isto é luz. sedento de novas Estou vitórias, parvo. Pedroto na quinta Estou época absolutamente do parvo. serviço dos azuis e brancos, Ai. Pedroto contribui para a conquista da Taça de Portugal de 58 que o capitão Virgílio exibe com orgulho. A expectativa na conquista do campeonato de 59 faz com que Eu acho que é para cobrir em toda a parte de bancada. Pelo menos o projeto que eu vi era toda a parte de bancada. Torres Vedras. Ele não é fechado, o estádio, né? Chegam à derradeira jornada empatados em pontos. Caso ambos ganhassem, os encarnados só poderiam ser... Merecia cobertura, Luís Filipe. Mais 4 golos que os azuis e brancos. Quando o portista Perdigão marca o primeiro golo, na Luz, o jogo está atrasado 8 minutos devido à conduta reprovável do árbitro Inocêncio É golo. Calabote, que tinha retardado o início do desafio entre Benfica e o Desportivo da CUF. Ah, isto é o caso Calabote. Lembras-te de ouvir isso? Cheia de emoções. Na onda dos golos marcados, o título viaja entre Lisboa e Torres Vedras. A equipa portista, em cima do minuto 90, marca o terceiro golo. Seria ainda preciso sofrer e aguardar pelo resultado final do clube lisboeta. Longos são os minutos de angústia para os jogadores do Futebol Clube do Porto. Estava o Benfica a jogar com a CUF e jogaram mais 13 ou 15 minutos à espera de mais um golo. Só que nessa altura julgavam que o Porto tinha ganho 2-0, mas mesmo a acabar o jogo, o Torrense tinha feito 3-0, de modo que os 7-1 que eles marcaram, com não sei quantos penaltis e offsides e tudo, não chegou.
quando eles julgavam É mesmo ao terminar palhaço. o jogo que É tinha mesmo chegado. palhaço. Estou fedido. É que não é mesmo, é mesmo palhaço. Festa rija dos azuis e brancos, mas o que Pedroto não sabia... O Benfica tinha que ter marcado 8. 9 anos depois, o clube da cidade invicta voltaria a conquistar o campeonato. Ainda como jogador, Pedroto já tinha frequentado o curso de treinador e, penduradas as chuteiras, viaja até França. Esta cena é ultra brutal. Portanto, o Pedroto é o primeiro treinador em Portugal com curso. E sabem quanto é que o filho da puta tirou no curso? Sabes, Carlitos? Não. 20, meu. Tira a pontuação máxima. Like, Além de ser um jogador really hot in here. já com curso superior, atenção. Nesta altura, It's Oi? really hot in there. Hã? It's really hot in there. Ah. está muito quente aqui. Não, vai dizer a via que está ligado. Está muito quente aqui, O Carlitos. aquecimento. Vai alguém que desligue. Mania de não percebes inglês, Carlitos. Então, Oi, dizia eu, já nesta altura o Pedroto tinha curso superior. Atenção, isto não era tonto nenhuma. A sua tese Ah, de sim. final de curso é aprovada com distinção pela afamada Federação Francesa de Futebol. A tese dele foi sobre as mudanças de velocidade em pleno jogo. Não em pleno jogo, mas jogada. Um jogador, por exemplo, um extremo ia com a bola e lançado e depois tinha uma mudança de velocidade na própria jogada. O acelerar e o desacelerar, tudo isso tinha uma técnica e era segundo uns princípios que ele defendeu e teve uma classificação altíssima. E o único estrangeiro desse curso, porque havia mais sem ser portugueses, que teve a nota máxima que lhe permitia treinar nem que fosse a seleção francesa. E cheguei aqui a Portugal e entendi que realmente devia começar por baixo e que devia ter alguma experiência, começando a treinar júniores, juvenis e inclusivamente fazendo Então ele bom, né? escola de jogadores. Sempre que é bueno. Fornecida de imediato pelo Futebol Clube Porto. Pareceram-me miúdos, como era pedido desde os 18 anos. Uma série deles, cerca de 1000. Não me recordo agora a percentagem, mas que há a conclusão que 90 e tal % dos miúdos que eu vi eram suplementados. Quase todos não gostavam de carne, não gostavam de peixe, de fruta, assim, e todos gostavam de doce. Era a realidade portuguesa. Especialmente reforçados. Depois eu fiz um relatório muito lindo, como deve calcular, nessa altura, ao Presidente, Sr. Nascimento Cordeiro. A coisa não pôde ir para a frente e eu até nem cheguei a concluir o meu trabalho. Depois verifiquei que não pude ter aquele apoio material que era absolutamente necessário. Olha, parte da seleção de júniores que ganhou o europeu. Para a Seleção Nacional de Júniores, o mestre vai orientar os jovens talentos do futebol luso no torneio internacional da UEFA, prova que daria origem ao Campeonato da Europa. Uma equipa que é preparada em 15 dias é muito difícil exigir dessa equipa que joga com um conjunto perfeito. Enfim, só um lunático, um homem que não perceba de futebol é que pode exigir uma estrutura certa na equipa. É muito difícil. Eu tenho a certeza absoluta que em futuros... Agora, Carlitos, sabias que o Pedroto conseguiu fazer 3 anos no Porto enquanto treinador sem perder um jogo em casa? sabia. E sabias que o Pedroto conseguiu fazer uma época no Vitória de Setúbal sem perder um jogo fora? Não. Eu fiquei pasmo com essa. Não tanto a do Porto. No Porto sabia. Agora, a cena do Setúbal, os tempos áureos do Setúbal, do grande Setúbal europeu, também foi obviamente, carga aqui do outro. Há um dos anos de Setúbal, eu não fechei me confirmar qual deles é, que o Setúbal não perde um jogo fora. Meu. Os rapazes se vão esquecer dessas pintas, desses dribles, vão jogar unicamente em conjunto. Já para não dizer que faz nos 2 anos de Boa Vista ganha 2 taças de Portugal, num dos anos é segundo classificado, enfim. Que destroça a seleção espanhola nas meias finais. Portugal, numa final histórica, surpreende a Europa ao golear a seleção polaca, conquistando o primeiro título das seleções de futebol e que tem como principal responsável José Maria Pedroto. Já agora, para quem não sabe... O gajo foi aquele gajo que muitos treinadores, por exemplo, o meu treinador... Atenção, Carlos, só uma parte. Este torneio é em casa, é em Portugal, atenção. Que eu tive. Opá, o método de treino daquela altura, muitos treinadores ligavam-se depois ao Pedroto. Porque o gajo, muito honestamente,
tirando aquilo que ele também fora de campo começou a impulsionar, era o gajo que sinceramente como treinador, taticamente era muito bom e revolucionou um bocado o futebol português. Ele, por exemplo, ficava maluco e doido, como disse ali há bocado, porque os jogadores não queriam carne nem peixe e comiam doces. É o teu caso. O Pedroto, se estivesse a ver isto, tirava-te esse pacote da mão e dava-te 2 tiras de carne. Está a perceber? O valor que se dá hoje a qualquer vitória, mas foi a primeira grande vitória internacional da seleção portuguesa, foi com Zé Maria Pedroto nesse campeonato. Académico é o primeiro clube dele enquanto treinador. História do futebol luso, Pedroto com 30 As putas do focinho, se calhar. o campeonato maior do nosso futebol para treinar a jovem equipa da Académica que apenas tem 2 veteranos. O Mário Wilson ainda era jogador. E o Pedroto treinou o Mário Wilson, não sabia desta. Foi um bom jogador, com o estatuto de que ele é que mandava. Está a fazer, e o Pedroto moça. pô-lo em sentido. E disse, não, atenção, aqui joga-se como eu quero, não é como tu queres, nem coisa. Isto é para jogar, e ele queria jogar lento, porque já não tinha velocidade, e ele tirou-o da equipa. Nos quase 2 anos que esteve em Coimbra, faz despontar muitos talentos. Um deles é Lourenço, goleador que dá nas vistas quando marca 3 golos ao Sporting. Atualizado em mais um curso na Alemanha, assina pelo Leixões e é neste clube histórico que Pedroto se estreia nas competições internacionais frente ao Celtic de Glasgow, que 3 anos depois seria campeão europeu. Leixões, final disputada no Estádio Nacional. A boa exibição não esconde as fracas condições de trabalho e o mestre é alvo da primeira e única chicotada psicológica de toda a carreira. É despedido do De Leixões. Matosinhos, É o único clube que o despede. o modesto Varzim Sport Clube a viver o 2º ano entre os grandes do futebol lusitano. A equipa vareira alcançaria um brilhante 8º lugar devido às ideias de jogo do príncipe dos treinadores portugueses, como foi chamado. Pedroto revela-se como um magnífico explorador de um futebol novo que a todos surpreende, até no regresso ao Olha, futebol naquela do altura Porto. podia-se levar Mas guarda-chuvas. deixam Até há bem pouco tempo, quer dizer, nos anos 90 ainda levei guarda-chuva para a luz. Integralmente, não usarei Até há bem pouco tempo, salvo seja, né? Lá tu armado em velho. de transigência. Serei severo em relação aos regimes de estágio. O arranque da época é promissor. A equipa portista, composta por muitos jovens, vence a formação leonina, campeã nacional. No primeiro jogo da eliminatória da Taça das Cidades com Feira, mais tarde Taça UEFA, vitória do Clube Portista frente ao Bordeus. Novamente as cidades com feira. O primeiro ano como treinador da equipa azul e branca seria pouco feliz. Completamente. Aos 40 anos, Matateu, a 8ª maravilha do mundo, antigo companheiro de Pedroto, Lembro-me dos guarda-chuvas, eu lembro-me dos garrafões, dos frangos. Entrava-se no estádio com tudo aquilo que tu quisesses. no Belenenses, escapa à vigilância portista. Não sei se estás a ver, ele está a jogar contra o Derrotado em Matateu. Lisboa, o Porto, sem fortuna, é afastado das competições europeias. Em dezembro, A sorte da moeda ao ar. sem Ui. cinco dos habituais Pois, cadete, como é que é? sofre com a grande paixão pelo golo de Eusébio. E numa disputa de bola, o avançado benfiquista provoca a lesão de João Atraca, que não recupera quando falta ainda mais de 1 hora para terminar a partida. Havia substituições, Minutos velha depois, história. O árbitro dá a ordem de expulsão a Pavão, o grande craque da equipa portista. Pedroto é obrigado a retirar o jogador do relevado. Como as substituições Ou era a brava, Luís são Filipe. permitidas, a missão revela-se impossível para os 9 dragões. O defesa lesionado marca presença, mas é incapaz de jogar. A formação portista, com o decorrer do campeonato, revela uma forte atitude competitiva que contribui para uma sensacional segunda volta sem qualquer derrota. A vedeta é a equipa. A frase é proferida pelo mestre que, no início da nova época, se mantém atento ao mais leve pormenor dos seus jogadores. Com a luz O Pedroto, já agora não sei se sabes também, Carlitos, era o gajo que deixava o Oliveira fumar um cigarrinho antes de entrar para o campo. a deitar por fora, Top!
e Benfica entram no ano Porque o Pedroto era perdido por cigarros e whisky. braço dado na liderança do campeonato. Muito discutida por Pedroto, Eusébio marca a grande penalidade. 3 minutos depois, Torres, o gigante que goleou o Destino, marca o segundo gol encarnado. Jogo conhecido por 4-3-3. 4 defesas, 3 médios e 3 avançados. Esquema tático que parece resultar. Aquilo que eu te disse, não é? Que ele também mexe, aquela coisa que revoluciona o esquema tático. Sim, ele revoluciona mesmo em termos táticos e em termos de maneira de lidar com o plantel. O vídeo tem cortes, mas não sei o que estou a cortar. Hein? Texto lestes dos sicários do poder do futebol que teimavam em tentar destruir o Futebol Clube do Porto. Ameaça aos clubes da A Comissão Central de Árbitros instaura um inquérito disciplinar a que o treinador mandaria dizer que simplesmente o deixassem trabalhar. Mais uma vez fica adiada a conquista do campeonato. No fim, a equipa das Antas ocuparia o 3º lugar a 5 pontos do campeão. Ele nesta fase de Porto não tem grande sucesso. O diabo à solta nos 36 jogos em que encontra o Futebol Clube do Porto. Eusébio. No Benfica Boa Vista, o gol do Benfica junto da claque do Boa Vista, era um dia de chuva e eu era bem miúdo, com 6, 7 anos, e o pessoal do Boa Vista enrolou-me numa das bandeiras deles. A sério, que fixe. Ei, que top. A equipa que jogasse com o Eusébio tinha que alterar a sua maneira de jogar, porque o Eusébio tinha que ter uma marcação especial que na maior parte das vezes não era suficiente, porque ele era realmente um jogador fora de série que desequilibrava, e o Benfica foi campeão, ganhou muitos campeonatos à custa do Eusébio. Claro que sim. É inevitável. O empate a 2 bolas na primeira mão da Taça de Portugal de 68 será inesquecível para Pedroto, que pela primeira vez não sai derrotado da Luz desde que é treinador. Na semana seguinte, no jogo da segunda mão, a avalanche do ataque portista produz 3 golos. Vitória categórica frente ao campeão. Eixa, que é grande gol. Aqui tem muita pista de atletismo e de ciclismo. Entre o Vitória de Setúbal, detentor do troféu, e o Porto. Na invencível caminhada até ao Estádio Nacional, os portistas realizaram 10 jogos sem nunca terem perdido. No banco, Pedroto tem a seu lado o guarda-redes suplente, único jogador que pode entrar com o jogo já a decorrer, mas apenas se o número 1 se lesionar. Olha, não sabia desta regra. Sabias desta regra? Não sabia. Que se fosse o guarda-redes, depois faz sentido, né? Não sabia. Ao intervalo, Pedroto está a 45 minutos do seu primeiro sucesso. A minha pergunta é: quantos jogadores é que eram constituídos os plantéis? Esta é a pergunta. Eu acho que deveriam ser mais de 20, apesar de tudo. Não taxas. Não dava para jogar em todos. Claro que não, então era só os 11 e ponto. Isso aí já se sabe, né? Mas eu acho que os plantéis, quer dizer, não eram plantéis de 26 e de 27 e de 28, mas eu acho que era. Deviam ser para 18, 16 o máximo. Acho curto. Isso é que isso com umas pesquisasitas é capaz de um gajo lá chegar. Repetir mais vezes e não só ao serviço do Clube das Antas, já que. RD é certinho, agora tiram-lhes as camisolas, é mesmo. Em confronto direto estão também aqueles que todos consideram serem os 2 melhores técnicos portugueses, José Maria Pedroto e Fernando Vaz. Apito final e a nação portista exulta com a conquista da taça que escapava desde 1958, ainda o mestre era jogador. Depois dos brasileiros Justric e Bumbel, José Maria Pedroto é o primeiro treinador português a conquistar o troféu para o Futebol Clube do Porto. O responsável pela equipa de futebol seria eleito como o melhor técnico de todas as modalidades do clube. É assim, com renovada ambição, que o Porto encara a época de 68-69. Como nunca tinha acontecido desde a sua inauguração, os adeptos enchem o Estádio das Antas.
A equipa de Pedroto recebe e convence na vitória sobre o Benfica. No entanto, a 6 jornadas do fim, o clube portista perde a liderança em Alvalade. O golo da derrota foi sofrido a 2 minutos do final da partida. A grande penalidade é indiscutível, mas escusada, diria Pedroto. E de súbito, os primeiros sinais de tempestade que assolariam o universo portista. Primeiro, o furacão africano, uma vez mais, com a paixão do golo ao rubro, elimina a formação azul e branca da Taça de Portugal. Ainda na discussão do título, Pedro... Aí aqui é isto, o Eusébio tira-se para o chão. Completamente. Completamente. Olha o piscinas. Completamente, não, que é completamente mesmo. Benefícios de diversa ordem para a equipa neste declinar da época. Não podia, disse eu também, fazer a guerra e poupar balas e gasolina. Estão a ver isto? Era mesmo, era fazer a guerra, poupar balas e gasolina. O mestre decide de imediato seguir para estágio, originando a rebelião de 3 jogadores que invocam ter de acompanhar os seus negócios. Profissional e... Acho que é aqui que dá a raia com ele e com o Porto a primeira vez. Guarda-redes, defesa e avançado, todos eles titulares da equipa. Quando faltam apenas 4 jornadas para o fim, Pedroto mantém os jogadores empresários fora da convocatória. A pressão do título, que foge há 10 anos, iria fazer-se sentir na formação azul e branca. Nas Antas, a derrota inesperada frente à equipa dos Estudantes e o empate com a União de Tomar fazem os Dragões cair para o 2º lugar a 2 pontos do líder. O esbanjamento das oportunidades de golo dita a sorte do treinador, que é demitido a 2 jornadas do fim e na véspera do jogo com o comandante. Eu acho que ele inclusivamente é banido de sócio. O mestre chega a Setúbal quando os grandes clubes europeus vinham tremer de medo ao Bonfim. A herança é pesada. Esta fase, a fase Setúbal é top. Ele faz no Setúbal cenas do Arco da Velha. Um bocadinho mais de pimenta numa caldeirada que já era boa. E ele aumentou o valor dessa caldeirada. Muito mais rigor na exigência e perceber aquilo que tinha, os diamantes que tinha. Com treinos específicos para melhorar o que restava da nossa qualidade, ele conseguiu tirar tudo e fez daquela equipa que apanhou do Sr. Fernando Vaz, o José Maria Pedroto, fez uma equipa diferente, mais agressiva. Até aqui, até o pescoço era canela. O que é que ele queria dizer? No bom sentido da palavra, que tínhamos que ser mais agressivos. E, efetivamente, lançar jovens, deitar a mão aos jovens. O Torres, o guarda-redes, começou a jogar nessa altura. O Rebelo, fez a direito. O Zé Mendes, central. Eu, a médio. Eu a médio, eu. Sangue novo. Eu, Otávio, pá, não consigo. Otávio, não consigo. Vitória Liverpool, repara. Vitória Liverpool, 1-0. Ao qual Pedroto ficará para sempre ligado. Os sadinos eliminam clubes como o Liverpool, o Anderlecht, Spartak de Moscovo ou o Inter de Milão, campeão europeu poucos anos antes. O futebol de muitos golos permite ao Vitória alcançar por 2 vezes os oitavos e estar presente em 2 anos nos quartos de final da Taça UEFA. Muito à frente. Não é só na Europa que o grande Vitória encanta. Aliás, o Sr. Vitória, como era conhecido e temido pelas equipas portuguesas que saem goleadas quando visitam o Bonfim. Os bons resultados fazem o clube sadino intrometer-se entre Benfica e Sporting na luta pelo título de 72. Essa época é uma época estrondosa, quer dizer, repare, num clube, epá, na altura o Vitória de Setúbal não era o que é hoje, né? Mas fazer 2º lugar, quartos de finais de Taça UEFA, pá, cuidado. E perdemos na última jornada com o Cufo do Barreiro 1-0. 25 seguidinhos, sem perder. E, fora de casa, derrotas. Olha, 0. A tal questão da época sem derrotas é esta aqui. Tem que ser uma grande equipa.
Para a nova temporada, Pedroto inventa uma nova dupla atacante de enorme sucesso. O veterano Torres e o brasileiro Duda, juntos, marcariam 127 golos em 118 nós já falamos jogos pela disto. equipa sadina. Quando é que Com o falamos aproximar da Eu não me Revolução recordo. dos Cravos, o grande Falamos Vitória disto. continua a Ei, olha a malta nos postos, viste? Já. Ali é tudo para ver a bola, Com man. o aproximar da Revolução dos Cravos, Esta merda, meu. Foda-se. o grande Vitória continua a deslumbrar quando, na véspera da visita à Luz, surge a notícia da existência de atrasos nos vencimentos dos jogadores sadinos. A direção do Vitória reage, impondo um regulamento interno de duvidosa inspiração. Não se podia dar entrevistas sem autorização, não se podíamos ausentar 50 km da cidade sem autorização. É bem. O Pedroto não concordou com isto. E aí houve, como é que é dizer, criou-se conflitualidade entre o treinador e a direção. Todos os lugares são bons para ver uma equipa sadina sem medo que se impõe ao Benfica de muitas glórias. Benfica que há 7 anos não perdia em casa para o Campeonato Nacional. A Vitória deixa o Vitória Há 7 Setúbal anos o Benfica não perdia em casa para o campeonato. Eu até fiquei como? 7? What the 7 fuck? anos. ponto do líder do campeonato. É a Isto afirmação hoje de em uma dia é admirável quase geração É de impossível. jogadores que, comandados pelo Esquece mestre, lá. ameaçam Aí, a ganda a frango. hegemonia dos 2 clubes de Lisboa. Mas na primeira semana de 74, Pedroto abandona o clube da cidade do Sado. Eu não posso falar com vocês, como quero, não me posso despedir de vocês. Ui, deu raio com a direção. Eu vou para baixo da bancada. Quem quiser vir comigo para me ouvir, venha. Pedroto saiu e nós fomos todos atrás dele. E o Chivé de Lima teve uma expressão: mas eu é que pago e ele que manda nos homens. Não percebia. Não percebia aquilo que existia naquela equipa. Não percebia. Que ganda patego, presidente. De relacionamento que no fundo era a nossa grande arma. Que no fundo era aquilo, quem tocasse num, tocava em todos. A União, pois. Após quase 5 épocas no Sul, volta ao Norte para Aqui no assumir Boa Vista, 2 anos, 2 taças e um segundo lugar. É, fraquinho, do Boa fraquinho. Vista. Já. Capaz de fazer. Não, o gajo que o treinador era uma máquina, mano. Pedroto é um Há criador dúvida. que está sempre a construir Equipas pequenas, sistemas que é Não há dúvida, mano. Uma máquina autêntica. para serem temíveis. Dizia ele que havia um desequilíbrio a favor da defesa sobre o ataque e, portanto, o treinador tinha que ser inovador para criar de novo o desequilíbrio e que, na ideia dele, era com os laterais a subir. E depois, que era outro... Já há bocado aquela ele imagem que estava a dizia mostrar bem, parecia que era no estádio, Bessa. Qual? Agora vai mostrar. Uma que há bocado mostrou antes dos Júniors. que não havia táticas, era funções de cada um dos jogadores que sabia que tinham que interpretar essas funções que ele determinava e que esse conjunto de funções estavam encaixadas umas nos outros e se todos nós cumpríssemos aquilo que ele dizia, a equipa acabava por impor o seu jogo e era isso que ele tentava, que nunca jogava em função da equipa adversária, tentava obrigar que a equipa adversária jogasse em função da forma dele jogar, não abdicava das formas de jogar dele. A marca inconfundível do mestre conduz a equipa das camisolas esquisitas, logo na primeira época, ao 4º lugar do campeonato. A melhor classificação do clube achadrezado até então. Eu, na primeira época nem me lembrava qual é que era a classificação. Acumula por esta altura o cargo de selecionador nacional e tem como missão dar início à renovação da equipa portuguesa. Que nos leva a crer que Oi, espera aí. Diz-me lá, quais são? Quem é que são eles, Carlitos? Olha, Começa- o começa Dallas lá é em o cima. guarda-redes. Começa lá em cima do lado esquerdo. O primeiro sei quem é. O primeiro não estou a ver. O primeiro é o Nené. É o Nené, de cabelo comprido. É o que estava a Nené. dizer. O segundo. O segundo é o treinador da seleção portuguesa. Tal e Fernando qual. Santos. Humberto Coelho. Não. Humberto Coelho. Humberto Coelho. Humberto Coelho, amigo. Pronto, depois o outro é o Damas. Mas precisamente. Agora, os outros 3 de cima, eu não sei. E em baixo, sei 2. O segundo do lado esquerdo é o Otávio Machado. O Otávio, exatamente. E o penúltimo é o António Oliveira.
O de bigode. Sim, agora os outros não sei quem são. Esses já não sei. Estou aqui a mirar, já não, não sei quem são. Esses já não sei. Agora, cá embaixo. O Humberto Coelho parece o Fernando Santos. Mas é Humberto Coelho. É o Humberto. Tenho a certeza. Até pelo timing. É Humberto Coelho, certeza absoluta. Num futuro mais ou menos próximo, com uma equipa que tem meia dúzia de dias de vida e que realmente é formada por jovens de diversos clubes que se encontram em boa forma, que é possível, dizia, que dentro de algum tempo tínhamos uma equipa com mais maturidade, uma equipa mais homogénea e, enfim, que nos possa dar melhores satisfações. Poderemos ganhar em Wembley, poderemos empatar em Wembley. E o Abílio Rodrigues, olha-me lá. Que isto, pá? Perder por um gol ou dois diferentes. À partida, dizer que a Seleção Nacional tem potencial, o futebol português neste momento tem potencial para ir ao Wembley. O que é que o ser humano se torna, meu? Com a puta da idade. Já se fazia sentir. Foda-se. Na comunicação social, Romeu, começaram a dizer que levem o bloco e o lápis que vocês nem vão ter tempo de decorar os golos que nós vamos marcar. Pedroto, num arrojado voto de confiança, aposta em 4 jovens que representam 4 clubes para o meio-campo nacional. Chamávamos nós, na altura, os 4 mosqueteiros, todos baixinhos. Era o Otávio, era o Adelino Teixeira, era o Vítor Martins e o Alves. Chegava lá. 4. Os 4 baixinhos. Na frente jogava o Nené. Coragem não falta nesta jovem seleção. Alves, 21 anos. Vítor Martins, olha, que não 24, descobrimos quem era aquele que lá há bocado disse. Adelino Teixeira, 22 e Romeu, que viria a entrar na segunda parte, com 20 anos. O mestre dá uma lição aos ingleses e pela primeira vez Portugal não sai derrotado do Wembley. De volta ao Boa Vista, o mestre comanda uma equipa que tem um futebol enleante, envolvente e agressivo, inspirada taticamente na matreirice do seu inventor. Ao eliminar o Sporting, campeão nacional da época anterior, Pedroto volta a estar presente numa final da Taça de Portugal e faz o Boa Vista sair definitivamente do anonimato. Os ares da revolta ainda sopram quentes e a ideia sobre o aproveitamento que a ditadura fizera sobre o futebol faz com que a 35ª edição da Taça... Isto não é no Estádio Nacional, ou é? É. Não, é Alvalade. Pô, bem parecia que isto não era o Estádio Nacional. O Boa Vistão surpreende o campeão nacional Benfica. O capitão Mário João exibe o ambicionado troféu. Final da Taça em Alvalade. Não sabia que tinha sido. Não sabia que tinha havido uma final de Taça em Alvalade, Carlos. Que mercê da sua argúcia é o grande responsável pelo sensacional triunfo. Sei que é o Mano Dragão. Sim, essa aí, nas Antas, essa aí é famosa. Trabalho de um amigo meu e tendo até amigos na direção de Boa Vista, gostava. Mas é evidente, o que me gostava não era o sucesso do Boa Vista, o que me gostava era o insucesso do Porto. Porque o Porto a não ganhar, obviamente eu preferia que ganhasse o Boa Vista do que ganhasse o Benfica ou o Sporting. Olha lá, não. Xadrezada no início da época 75-76 está de novo na capital para defrontar o Benfica, desta vez na Luz. O jogo, muito tático, demonstra mais uma vez a arte do treinador nos seus esquemas e, ao empatar, faz antever uma nova época de forte esplendor. Jogar a Pedroto é ser uma das mais dinâmicas formações de ataque. Os golos marcados fazem o Boa Vista envolver-se na discussão do campeonato e também da taça. O Boa Vistinha, que tinha subido à primeira divisão 5 anos antes... Não era Boa Vistão na altura. Motiva a conversa numa das... Isto é o início do Boa Vista Grande. Vamos para o Café Orfeu. Bem, levei, como se diz, um baile. O Boa Vista é que joga. Estava o Valentim Loureiro, nunca o Pedroto, irá para o Porto. Conversas de amigos, conversas de amigos. Eram para aí 2 da manhã, virem para o Hernani Gonçalves, que era o único que estava na Boa Vista, mas era mais azul do que outra coisa. E virei-me e disse assim: ó prof, fixe o que eu lhe vou dizer, largos dias tem 100 anos. Pinto da Costa, antigo dirigente das modalidades... Às 2 da manhã, o que é que ela andava a fazer às 2 da manhã? Não, e agora o comentador a dizer que era, na altura, o líder do departamento, isto já era a jogada para o retorno do Pedroto.
O verão quente só se dá a seguir, porque aqui ainda era o Américo de Sá o presidente. Tinha recusado o convite do presidente portista Américo de Sá para regressar ao clube. Aí está. Toma então a decisão que mudaria para sempre o futebol português. O convite que me fez ontem ainda é válido. Você está a brincar comigo? Claro que é. Onde é que vou já falar consigo? Então, Isto eu acho que foi a mudança do departamento do boxe para o departamento de futebol. eu disse, olha, passou-se isto assim assado, acho que já é tempo de acabar com esta brincadeira. Você quer, eu sou o treinador, diretor do Porto, mas eu é que escolho os treinadores e eu e o treinador é que escolhemos. Ele traz o Pedroto, já. Sim, senhor, tudo que você quiser. Telefone ao Pedroto, disse, Pedroto, quero falar consigo. Já acabou o treino, fomos-nos encontrar. Pedroto acaba com o jejum do Porto dos tais 19 anos. Está disponível para vir, eu aceitei o cargo de diretor de futebol, e ele disse, se você for eu vou. Pronto, então vamos combinar, vamos falar com o presidente, com o Alfredo Basto, que era o tesoureiro, vamos assinar com eles e vamos pôr isto já no máximo sigilo, mas temos que pôr isto preto no branco para começarmos a fazer a equipa. Com o segredo bem guardado, o mestre Pedroto não desiste, ambiciona o título e só se rende na derradeira jornada ao ficar a 2 pontos do campeão. Segunda 2 pontos, foda-se. João Alves, o maestro do meio-campo a preta, inicia mais uma jogada na final da Taça de Portugal de nova taça, já. A época sensacional do Boa Vista termina com a conquista pela segunda vez consecutiva da prova rainha do futebol nacional. Com o Luvas Pretas a empunhar a batuta, o Boa Vista dá um festival de música na jogada do segundo golo. No relevado das Antas, Pinheiro de Azevedo, primeiro... Aí o Pinheiro das Antas. Pinheiro de Azevedo. Sabes quem é que este gajo é tio? Não. Do gajo do Sporting, pá, o presidente maluco. Já. Ministro ao tempo entrega a Taí o troféu conquistado, gesto testemunhado pelos adeptos e por Pedroto, que está agora preparado para o maior desafio da sua vida, enfrentar a ditadura dos clubes de Lisboa. A ditadura, repara, a ditadura dos clubes de Lisboa. Vê lá as ideias destes manuéis. Isto é o Abílio Rodrigues. E o Tony. Puta. Tony recebe mais um troféu de campeão nacional. Não pode ser o Abílio Rodrigues. Benfica. Espera lá. É o não. Espera. Não, espera. É. Lembras-te de um gajo, não é não, lembras-te de um gajo que concorreu com o Vale Azevedo, no ano em que o Vale Azevedo se torna presidente do Benfica. Sei, o gajo magrinho. Concorrem mais 2, um mais velho e o mais novo. Que é o Abílio Rodrigues. Este é o Abílio Rodrigues, é o Abílio Rodrigues, é. Tony recebe mais um troféu de campeão nacional. O Benfica, muito RD, muito. O futebol português na década de 70, conquistando 6 títulos em 7 épocas. O Benfica dos anos 70 em Portugal. O Porto passa por um longo jejum de 17 anos sem vencer. No entanto, Pedroto tem agora o companheiro ideal para fazer do clube um clube com futuro e sem as limitações da lei de opção, que tinha caducado com a Revolução, contrata jogadores que bem conhece para reforçar o jovem plantel portista. A lei da opção era os clubes tinham um jogador, acabava contrato. Se viesse um clube e lhe oferecesse 100, você podia optar pagando 60. Tinha que pagar 60% e o jogador não podia sair. Ao moldar uma nova... Como é que era? Percebeste? Tinhas que pagar 60% ao jogador. O clube onde o jogador já estava. Podia optar pagando 60. Tinha que pagar 60% e o jogador não podia sair. Ok. Ao moldar uma nova mentalidade, nascia o jogador a Porto. Mudou essa mentalidade de pôr os jogadores a treinar mais do que quando jogavam. E o treino... Isto sem dúvida. O Pedroto foi fodido, foi preponderante para aquilo que o Porto é hoje. E desde o princípio a mentalização foi de que não havia caixa de jogar em casa ou fora que tinha que ser igual.
O jogador tinha que estar preparado e mentalizado para ambientes hostis. Mas isto, olha, isto, Carlos, e tu que és treinador, eu não sei como é que se convive com isso hoje em dia, mas é uma coisa que eu não consigo entender. Pá, qual é que e isso depois te trespassa, lá está, para a mentalidade do jogador quando joga em casa e fora. Uma equipa tem que ter a mesma confiança, independentemente de ser um clube grande ou um clube pequeno. Eu acho que em termos de níveis de confiança e o nível do treino e daquilo que tem para dar ao jogo, tem que ser tão forte quanto possa, em casa ou fora. Ou tu discordas do que eu digo? Já agora fala-me sobre isso. É assim, nós temos duas leituras de jogo. Ou seja, eu quando jogo em casa é uma leitura atacante. Todos os jogadores que colocamos em campo são jogadores com... Ou seja, vou explicar. Deixa-se bem. Tivemos o gajo é bom, o gajo é um bom ala, só que o gajo defende-se, é um lateral. Ele não é um lateral, é um defesa direito. E nós precisávamos de um lateral direito, ou seja, um gajo que ataque e que defenda. Pronto. Porquê? Porque jogamos em casa. Em casa temos de ser nós a mandar. Isso é a ponta assente. E porquê é que essa mentalidade não é levada para os jogos fora? Isso é uma coisa que sempre me custou. Fora, tu tens, mas só que assim, depende do clube que tu estás. Claro, lógico, sim. É óbvio, sim. O Porto tem que ser sempre um Porto e um Sport tem que ser sempre um Sport. Isto não há certeza. Agora, um Guimarães. De facto, muito obrigado aí pelos 3 mesinhos. Thank you, pela sub. Thank you, my friend. Muito obrigado. Obrigado. Quando vai ao Valado ou às outras, já sabe que não pode ir com a leitura de jogo que vai quando joga em casa, por exemplo, com o Estoril. Eu não estou aqui a querer rebaixar ninguém, mas é a realidade. A realidade é esta. Agora, um Porto, porque o Porto, é aquilo que eu disse. E vocês, daí há bocado, quando eu entrei, aquilo que eu disse. O Porto era uma equipa de terceira linha. Dá-me só um segundinho, Carlos. Então o De Facto dá sub à espelunca e depois responde assim: tinha que ser numa live com a frame do Pinto da Costa. É a pedi-las. Muito obrigado, De Facto. Continua, Carlitos. Muito obrigado, lá à frente mais uma vez. E era como eu estava a dizer: o Porto não era ninguém naquela altura. O Porto não era ninguém. O Porto foi muito bom nos anos 50, depois acabou, encostou para o lado. Abraço, De Facto, obrigado. E foi o Sporting a mandar. Sim, ali anos 60 e 70 foi claramente a hegemonia de Lisboa. Chega com esta filosofia, quer jogos em casa, quer jogos fora, somos Porto. E está correto? É isto que muda, e é isto que muda o Porto. O Porto não tinha essa filosofia. O Porto tinha medo quando ia jogar à Luz. Hoje em dia tu vês o Porto não tem medo de jogar à Luz. Não, claro que não. O Porto joga da mesma forma. Quer dizer, hoje em dia, se formos a ver de ontem, não é bem assim. Mas pronto, eu entendo. O Porto hoje em dia, em termos de clube grande, não deve nada a Benfica e Sporting. O resto depois são outras coisas. Cada ano é seu ano e é a luta e a disputa entre os 3 clubes. Mas o Porto de hoje em dia, e já não é de hoje em dia, o Porto de há 30 anos para cá, é um clube tão grande como o Benfica e o Sporting. Isso é inegável, é completamente inegável. E incentivava, o que dá gozo é nesses campos em que chegamos, somos insultados, isto e aquilo, sabemos que nos querem fazer isto e aquilo, ali é que nós vamos demonstrar... Fazer da raiva dos outros a tua força, né? Os jogadores gostavam, era desses jogos, de facto, e eu também gostava, dava mais gozo. E dá, é verdade. Lá, vê-los convencidos que iam dar 4 e 5 e no fim perdiam ou não ganhavam, pelo menos. Isto já me aconteceu com as minhas vidas. E eu vi na cara das outras jogadoras: perdemos? Como? O que é que aconteceu aqui, pois? Ou seja, era a tal vitória garantida, né? Antes do jogo. E depois toma lá embrulha. E depois leva com uma equipa organizada e a marcar golos, pronto. Se for preciso uma equipa de baixo de tabela, a contarem cá, com estas aqui a gente domina. Estávamos quase encostados a eles. Eles eram os líderes. Nós estávamos para aí a 4, 5 pontos deles. Então, ok. Outro defende o sorteio dos árbitros e Pinto da Costa ataca o domínio dos clubes da capital na Federação Portuguesa de Futebol. Agora começa a bravura. O entendimento que era seguido que o presidente da Federação tinha que ser de Lisboa.
tinha que ser, hoje é do Benfica, o próximo é do Sporting e a seguir é do Belenenses. E depois volta ao Benfica, volta ao Sporting e volta ao Belenenses. Isto hoje parece-nos um absurdo. E mas era assim. Era assim. Cena. E não havia maneira de tocar porque era o interesse de Lisboa. Portanto, a puta da guerra norte-sul. Mas eu acredito que... Repara, Carlos, eu acredito que fosse mesmo assim. Claro. Que houvesse mesmo o domínio do Sul em relação ao Norte, isso eu acredito. Eu não sou deste tempo, já era nascido em 78, mas criancinha, né? Não tenho a mínima noção, mas eu acredito que isto fosse mesmo assim, né? Que os cordelinhos se jogassem. Mas as coisas podiam ter sido feitas de outra maneira e não da maneira como. Sim, não com uma guerra, mas com uma concertação, né? Exatamente. O que era o centralismo realmente que existia no futebol. Esta dupla encontra de imediato o caminho dos títulos ao conquistar a taça Tanto é de que aquilo, agora eu dou, por exemplo, aqui a resposta ao Pinto da Costa. Quando criaram a Liga, foi explicitamente explícito que a Liga era no Porto, a sede era no Porto, sim. Era o Valentim Loureiro. Isso foi num tempo em que a Liga... a Liga só passou a valer enquanto Liga quando começou a organizar o Campeonato Nacional. No meu ver, eu lembro-me ainda do Valentim Loureiro, presidente da Liga, numa altura em que a Liga não organizava nada. Era a Federação que organizava o Campeonato Nacional, era a Federação que organizava a Taça de Portugal, a Liga era quase uma figura de estilo. Depois sim, hoje em dia tem uma posição de protagonismo e acho que faz sentido as coisas estarem ali definidas. Na altura não, na altura a Liga era uma figura, só apenas. 1977, a terceira para o mestre. Destemido e insaciável, queria também acrescentar uma dimensão internacional ao seu clube de sempre, que até então nada tinha para se orgulhar nas... Que é o Pedroto também que começa aqui a definição a nível europeu, né? O Pedroto, apesar de já não ser treinador quando o Porto chega à final da Taça das Taças em 84, só não é porque fica doente. Tanto que eu li nestes dias, das minhas pesquisas, que o António Moraes, que foi quem se sentou no banco nessa final, recebia ordens do Pedroto. O Pedroto só não estava no banco porque estava doente. Provas europeias. Após a eliminação sensacional do Colónia da Alemanha, segue-se o Manchester United. O poderoso clube inglês recebe então o tratamento adequado do treinador português. Os Diabos Vermelhos são transformados em anjos numa noite de sonho para os azuis e brancos. Nas Antas, os mais de 60 mil adeptos assistem a um espetáculo memorável. Pedroto, astuto e sábio nos jogos psicológicos, forma uma equipa solidária capaz de ter a posse de bola. A renovada alma portista trava a temida produção ofensiva do Manchester, impondo uma goleada de 4 golos. A Europa do futebol abre a boca de espanto. Então, estamos a falar de um Manchester United que há poucos anos tinha sido campeão europeu. Com Best na frente do campeonato de 78, quando faltam 3 jornadas, o Este é o campeonato e este é o jogo que dá o título ao Porto ao fim de 19 anos. Porto, com um ponto de vantagem, recebe o segundo classificado, Benfica. Estas imagens são muito célebres. Frontal, como sempre, faz aquilo que hoje em dia... Estas imagens já vi milhares de vezes. Eu quero aqui expressar um respeito muito grande que tenho pela turma benfiquista, indiscutivelmente, por todos os seus jogadores, mas a verdade é que temos todos que constatar que ganhar um campeonato com este futebol, sinceramente, com os jogadores aglomerados dentro da grande área, só com a exploração do contra-ataque, não me parece realmente que seja digno de um futebol de um país europeu que se quer cotar numa... Toma lá atacado ao Benfica, toma! Na última jornada, o clube da cidade invicta interrompe o mais longo período sem vencer. O último título tinha sido conquistado em 1959. Ainda o Pedroto era jogador. Ainda o mestre era jogador. Parece-me que está a ouvir. Atenção, malta, eu este vídeo não vi. O preparo aqui não foi lá muito grande. Nós não vi. Tu viste este vídeo, Carlos? Acho que também não. Já tinha visto as estrias do vídeo. Eu este não tinha visto.
A temporada seguinte abre com os 2 primeiros classificados que somaram. Porque há uma parte os aqui que eu estou à mesmos espera pontos na época que anterior. apareça, mas acho que não vai aparecer, que era uma frase do Pedroto. Se não dizes no fim, se não dizes no fim. Faz-me lembrar muito bem. Oliveira entra na área como vem. A tentar introduzir o esférico ao lado. Momento de emoção. A constante movimentação dos jogadores, imposta por Pedroto, origina o golo solitário do extremo esquerdo que aparece na direita, quebrando assim a série de 56 jogos sem derrotas da equipa encarnada para o campeonato. 56 jogos sem perder. Em função do posicionamento e em função das instruções que ele lhes dava, podiam funcionar de maneira diferente e alterar completamente Alberto Costa. a forma de jogar da equipa. Eu, por exemplo, nos jogos internacionais, várias vezes joguei, eu que era extremo, não é? Puro, vá lá, joguei várias vezes atrás do ponta de lança. Porquê? Porque era rápido, tinha um bom sentido de exploração da profundidade e, portanto, ele era exímio neste tipo de alterações e de conjugação de movimentos e de posicionamento sem poder, muitas vezes nem precisava fazer substituições. Ponto a ponto, Dragões e Águias discutem o título até à última jornada. 30 E 1 ponto de diferença. depois, o Porto volta a festejar a conquista do Bi. Para Já a o nova Pinto da Costa temporada, ali. A ver assim, visto assim de coisa. Epá, aquele focinho daquele guarda-redes não me é estranho. Ai, caralho, está-me aqui na ponta da língua. Foda, aquilo não me é estranho, pá. Ai, estava na ponta da língua. Mas eu assim de caras, o Frasco cá em baixo, o Gomes, o Romeu, o Gilberto Costa, sim. Agora mais não consigo lá chegar. Em cima está o Coisa. O Coisa conheço. O Eduardo Luiz. É o Eduardo Luiz de bigode. E o outro é o preto, o É. Macacula. Como é que ele se chamava? O TV, caralho, é o TV. O guarda-redes? Não, o guarda-redes não. Os portistas não marcam, mas o Milan também não. Não vi o guarda-redes do Porto que era o TV. Havia. Está lá dentro o TV, não vale a pena chorar. Alertada pela direção. Fonseca, guarda-redes? Obrigado. Pronto, é o Fonseca, Decide exatamente. manter os 6 dragões convocados por Mário Wilson para o jogo amigável com a Espanha. A defesa. E não deixamos os jogadores ir à seleção. Disseram, não vão. Pronto. Logo guerra. Vamos ganhar a Milão. Resultado. Não para irem jogar a Milão, ok. Nenhum, a Espanha até mandou uma segunda equipa. Ok. Faz sentido, assim, faz sentido. Pois é, uma confusão, não sei quantos, tem que ser tudo castigado, irradiado, preso, degolado, decapitado. Eles foram a Milão ganhar. Ganhamos. Eliminamos o poderosíssimo Milão, não é o Milão de agora, era o Milão daquela altura. E foi um impacto. E o Benfica, que deixou ir os jogadores, foi eliminado em casa. De modo que diziam assim, afinal, eles tinham razão. Pois, é verdade. Aqueles malucos do Norte tinham razão. Na eliminatória seguinte, mais um colosso europeu, Real Madrid. Os 2 golos de Gomes na sensacional vitória de nada valem após a derrota no jogo da segunda mão na capital espanhola. Vai vir esta piscina. Bom da equipa do Vai Porto esta iria piscina, isto também era a fácil. derrota em Alvalade viria a revelar-se fatal para as aspirações portistas. Este campeonato vai para o Sporting. O Sporting seria campeão com 2 pontos de vantagem. A frustrante época do clube nortenho termina na final da 40ª edição da Taça de Portugal. A final com o Benfica, para espanto de todos, faz movimentar adeptos de 3 clubes. A tal cena do início do vídeo. Por causa da guerra. Isto hoje é impensável, mano. Benfica e Sporting unidos. Impensável. E é engraçado, eu não sei se tu tens essa sensação. Eu acho que não é unido por causa do Sporting e não por causa do Benfica.
Claro. Ou então é a minha linha de pensamento, pá, porque eu continuo a preferir que o Sporting ganhe a que o Porto ganhe. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço de Sporting, amigos, preferem que o Porto ganhe a que o Benfica ganhe. Se calhar é por causa dos que me rodeiam. Eu penso isso. Mas eu pessoalmente continuo a preferir que o Sporting ganhe em relação ao Porto. Isso sem dúvida nenhuma. Para mim continuo a concordar com isto. Mas a sensação que eu tenho é que não. É que o adepto sportinguista mais facilmente se une ao Porto contra o Benfica do que o contrário. Cercaram-nos o autocarro. Sempre a falar do Benfica, é verdade, ó Rosa. Abriram as portas das malas, roubaram-nos o equipamento todo e nós estivemos lá cercados por uma multidão, pá, 20 minutos e não aparecia polícia nem havia. Olha, lá está o Rosa a pegar comigo. Guarda a cavalos, tudo, mas tinha desaparecido tudo. Mas é verdade, eu prefiro que o Sporting ganhe. Se o Benfica não ganhar, prefiro que ganhe o Sporting do que ganhe o Porto. Pá, sou sincero. E foi uma guerra, uma confusão tremenda. E depois o presidente... E continuo a achar que o Porto, sem Pinto da Costa, apesar de ter sofrido muito à conta deste homem, enquanto benfiquista, o Porto sem Pinto da Costa não vai ser a mesma coisa. Disse, não quero guerras com Lisboa, dissemos, não quero guerras com Lisboa, está bom, está você, que é o presidente é que define a política do clube. Se não quer guerras, agora para mim isso não serve. Para estar aqui a ser cercado, a roubarem-nos as coisas e eu não posso chamar gatunos ao gajo que me rouba, isso então para mim não serve. Aqui embaixo, pelo menos, a sensação que eu tenho é que o adepto sportinguista entre o Porto e o Benfica vai para o Porto. A grande maioria delas contra a parceria mais odiada de Portugal. A tal cena outra vez. Mas a tarja da esquerda é qualquer coisa. Sabes o que é? Isto é qualquer coisa. É o Pedroto de 4. É o Pedroto, tal e qual. Isto é mesmo o Pedroto, não é a simbologia Porto, é o Pedroto. Foda-se. Como? O ambiente não perturba? Não, acho que não. Os jogadores de futebol... Ó Bocas, querias, mas não te... Querias, mas não te qualquer coisa. Nem campeonato, nem taça. Mas não te dão, pois é. Nem campeonato, nem taça. Zé Maria Maroto. Muito bom. Não perturba nada. Nós até nos congratulamos com isto. Realmente é o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. Muito bom. O Benfica com o Sporting, de facto, juntou-se ali, digamos, o centralismo todo, o Sporting e olha o teu amigo. Numa guerra, nós sentimos muito na altura, um bocado até intimidados, porque de facto não esperávamos aquilo, além dos cartazes e da guerra na imprensa. Nós sentimos que... A guerra lá está norte-sul. Estávamos à espera da adversidade, estávamos à espera, como sempre, de ser recebidos da forma como éramos recebidos, como é natural, eram nossos rivais, mas aquele dia penso que nunca tivemos uma recepção tão má. Sim, de facto, não havia espaço, não havia margem. Dos dois clubes de Lisboa afasta a habitual festa da Taça de Portugal, influenciando a atitude. Aí é bem. Isto transpira para dentro de campo, é impossível não... Carlos Manuel agrediu o nosso jogador aqui mesmo à sua frente e confirmou ao árbitro. Não sei o que é que o árbitro vai fazer agora, aguardemos. Não houve, portanto, cartões amarelos, nem foi ninguém mandado para a rua. Atenção, de momento não foi ninguém mandado para a rua. Houve apenas uma chamada de atenção à rapaziada para manter a calma. A rapaziada a manter a calma. Rapazes. Falhado o tri, perdida a taça. Pedroto, que pela primeira vez desde que regressou às Antas não conquista nenhum troféu, justifica, em entrevista à RTP, a decepcionante temporada. Os jogadores também. Ao intervalo, os repórteres desta altura estavam ali à bocazinha do túnel para sacar declarações. Não é como é hoje. O futebol era muito mais próximo. Os jornalistas muito mais próximos dos jogadores, das equipas, era completamente diferente. Esta época foi demasiadamente infeliz, especialmente nos jogos disputados com o Sporting. Nós não vimos um penalti marcado em Alvalade, flagrante, sobretudo, há 5 minutos do fim. Está ele, cigarrinho e whisky, sempre. O pequeno detalhe... O adepto era muito melhor, sem dúvida. Só essas três grandes penalidades, naturalmente, que conduziriam
o campeonato noutro tom, e o chamado tri que nós ambicionávamos com certa legitimidade falhou precisamente por causa dessas 3 grandes penalidades. Do mesmo modo que nos lamentamos com factos passados, por exemplo, na final da Taça de Portugal. É claro que o que fica para a posteridade são os resultados. As pessoas cada vez têm menos memória e ninguém se lembra, a não ser os que sofrem na própria pele. Nós, os do Porto, que trabalhamos denudadamente para alcançar os objetivos, nós naturalmente sofremos na pele esses infortúnios que normalmente são infortúnios, desgraças para nós, mas são alegrias para outros. O verão de 80 aqueceria ainda mais quando Pinto da Costa abandona o clube depois do presidente. Agora vem o verão quente, ó Carlitos. A estratégia elaborada pela dupla responsável do futebol azul e branco. Ou seja, o Américo de Sá discorda desta política de guerrilha. É isto que acaba com ele. É irónico. Que acaba com o Américo de Sá. Pinto da Costa abandona o Porto, traga ele com ele, depois os dois fazem a. É impressionante como é que as coisas aconteceram. De confronto é que ele não gostava muito porque estava lá na Assembleia, que ele era deputado do CDS, mas já nessa altura havia muitos governantes alérgicos ao azul, como há agora, não é? Muito bom. Compreendo que para ele, que vivia com eles e estava numa carreira política, não era agradável ter agora os súbditos dele a fazer guerra àqueles com quem ele estava. De modo que eu compreendi a situação e disse, será que é o presidente, a política é sua, não é minha, mas eu, nesse sistema de comer e calar, não é para mim, e vim-me embora. O líder do balneário reage de imediato e, em conjunto com os jogadores, redige um comunicado onde afirmam: Américo de Sá é um traidor. Solidarizar-se incondicionalmente com Pinto da Costa. Acreditamos em José Maria Pedroto, na sua liderança e também acreditamos... Sim, lá está, isto era um dom do Pedroto, Carlos. Era trazer para si a equipa tinha feito no Vitória de Setúbal. E arrastar toda a gente com ele e criar ali um espírito de grupo que não havia forma de tocar. E fez o mesmo no Setúbal. Sim, a mesma coisa. Que para mim, repara, era sempre a partir daí, e eu acho que essa foi a base para depois todo o sucesso e para os jogadores darem tudo em campo e darem tudo por aquilo que ele dizia e pelo espírito que ele incutia. Faz todo sentido. Que não quisemos pôr o Futebol Clube Porto para segundo plano, não. O Futebol Clube Porto para nós, para todos, estava sempre em primeiro. Aliás, é uma das características que temos no clube, é que ninguém está acima do clube. E aí também existia, só que era necessário... É aquilo que eu digo, tudo o que é o Porto de hoje foi o Pedroto que lançou, o arquiteto. Sim, sem dúvida. Era necessário, de facto, abanar um pouco com a estrutura e fazer ver que tínhamos que continuar nesta luta contra o centralismo. Pedroto, suspenso, decide deixar o clube. O início da época portista é bastante atribulado. 14 jogadores recusam voltar. O presidente acusa Pinto da Costa de querer ser dono do clube e que o clima de guerra prejudica o Futebol Clube do Porto. A paz é feita, os futebolistas regressam aos treinos, todos, exceto o número 10, Oliveira. Gomes, o goleador da equipa, é vendido ao Sporting, de Gijón. 2 campeonatos. É que esta pausa ao Sporting. Muito bom, eu por acaso também curti. Ao Sporting. De Gijón. A memória dos adeptos portistas quando o mestre de futebol ruma para a cidade de berço e em 2 temporadas coloca mais um Vitória, o de Guimarães, entre os 4 melhores clubes de Portugal. Sempre a fazer carreiras em alta, man. Sempre. O futuro aproximar-se ao ser... Isto do Pedroto não é mesmo coincidência. Pá. Tu podes pensar, a coisa correu bem, mas era em todo lado, meu. Eu nesse aspecto tenho que tirar o chapéu. Universitário. Quando estava a acabar o curso, ele foi falar à minha Mas sala ainda de hoje aulas usamos isto. e eu fiz-lhe uma pergunta. Aquilo que ele estava a fazer, qual é a umas meras importância do jogo? Sim. Como é que chama? Eu sou o Zé Neto, vinha à minha sala de aulas. Eu estava lá na pista e às tantas houve uma situação que o Sr. Pedroto teve que intervir. E ele, Nivaldo, passa a bola, Chepa, como é que é?
passa a bola e depois desmarca-te e leva um colega contigo, arranja espaço para o teu colega, arranja espaço, tem espaço para o teu colega levar a bola e tal. E ele continuava a ficar com a bola muito tempo e a partir daí ele soltou-lhe um buzeirão, que não posso dizer aqui, mas que a partir dali o Nivaldo foi o melhor jogador em treino e saíram os dois abraçados. Ao passar por mim, o Sr. Pedroto disse-me, percebeu? Integrado na cada vez maior... Ele fez com que o jogador não jogasse só para ele, mas para a equipa. A equipa técnica de Pedroto, José Neto tem... É de valor, é de facto. Isto não é coincidência, não, de todo. Este homem realmente revolucionou a forma como se treinava em Portugal, ponto. Entra pela primeira vez no balneário. Estava muito à frente do seu tempo. No sentido de melhorar a qualidade do jogo, em termos de E análise... depois o revolucionador mesmo do futebol português, do treino, é Carlos Queiroz. Sim, numa outra fase, um pouco mais à frente, né? Estamos a falar aqui talvez de 10, 15 anos, mas nesta altura... aquilo que o Pedroto faz, para mim, é o sistema tático. E a questão do Pedroto... A questão do Pedroto, Carlos, eu acho que é no meio de muito amadorismo. É que o Carlos Queiroz, bem ou mal, já apanha ali... São poucos anos de diferença. São uma década ou pouco mais. Mas o Queiroz já apanha um espírito mais profissional da coisa. O Pedroto não, meu. O Pedroto apanha aqui, como se disse ainda ali há bocado, jogadores que também tinham trabalhos, um futebol que era muito ainda um bocado de bola para a frente... o espírito de grupo não era assim tão grande. É nessa base muito aquilo que era o valor do homem versus a época em que foi cair, né? Porque isso aí é o que é, é o que é, que faz dele também a história que tem, o valor que tem, não é? Mas eu acho que, independentemente, a parte do incutir da guerra, que eu se calhar, eu até, repara, eu dou um bocadinho à palmatória. Havia várias formas de fazer a revolução. Eles escolheram esta. Eu, como não sou um gajo de guerra, a minha pessoa não é esse tipo de pessoa, eu não concordo tanto com isto por causa disso, por causa da minha maneira de ser e de estar. Agora, se calhar, estando eu do lado mais fraco, imaginando-me eu do lado desta gente, eu não sei até que ponto é que se calhar não seria a solução. Porque havia a hegemonia do centralismo de Lisboa, certo, não há aqui dúvidas, e aquilo que o Pinto da Costa disse que eu não sabia, a questão da rotação, da liderança da federação, entre benfiquistas, sportinguistas e malta do Belenenses, eu não sabia disso. Se calhar era preciso dar uma chapada nisto tudo. Mas é precisamente a questão da guerra que ele lança, que ele dá o primeiro mote, que faz com que eu, em relação ao Pedroto, não nutra assim uma grande simpatia. Uma coisa é reconhecer o homem, e estamos aqui precisamente por causa disso. Reconhecer o homem, reconhecer o valor do homem e aquilo que fez na história do futebol português. Isso é inegável e inequívoco. A forma como já é um bocado contra aquilo que são os meus princípios, mas quem sou eu, né? Repara que quem sou eu, quem és tu, no meio disto tudo, né? Capaz de reproduzir um número com muito mais qualidade. Agora, o problema não é... Olha os apontamentos, olha. Em si é a reprodução do número, não é? A descodificação do número, a desproblematização do número, no sentido de dar qualificação àquilo que nós observamos. Por isso, o indivíduo não precisa muito perceber de estatística. O que precisa é de perceber de futebol. Faltam poucos meses para o final da temporada 81-82 e, de forma inesperada, Pedroto recebe a visita de Fernando Martins, presidente do Sport Lisboa e Benfica. Ui, eu não sabia desta. Que eu não sabia disto. Sabias disto? Eu sabia que ele tinha sido convidado para o Sporting e recusou. O que é que vem daqui? Foi treinador do Benfica. O Benfica, sem Guimarães. Eu não sabia disto. E o Pedroto disse, olha, eu não me estou a ver em Lisboa, não estou a ver. Mas há uma coisa que eu lhe digo. Se o antigo diretor de futebol se candidatar, como sei que estão a querer que ele o faça, se ele quiser, eu vou para o Porto, seja qual for o Pinto da Costa, que queira, eu vou para o Porto. De regresso ao Porto com Pinto da Costa na presidência, Pedroto acrescenta mais uma missão ao analista José Neto: registar
as crónicas dos jornalistas. E aqui começa a fábrica do Porto Europeu. É a última fase dele. Não dizer nada, não é? As questões negativas a vermelho e as questões dignas de crítica a verde, esperança. Fomos jogar a Faro com Paco Fortes. Aquilo, um campo de Faro é difícil. A gente ali, aquele Mantinhaque, aquilo era muito difícil passar em Faro. Paco ainda é jogador. E nós ganhamos 1-0. E o jornalista, que ele começou a chamar jornalista. E grande jogador, parece. Sim. Tinha vindo do Barcelona. Era Gomes fez um gol sem história. Era o subtítulo do jornal. Jaime Pacheco parecia não querer suar a camisola. Atacava os jogadores, porque nós a seguir íamos jogar com o Benfica, em casa. E eu comecei a falar deste jornalista. E ele então, depois disso, pediu ao Luís César: Luís, traz um isqueiro. E acendeu o mapa, aquele mapa começou a arder. Quer dizer, deu cabo daquilo tudo. Lá tive que fazer outro mapa. Demorou mais 3 horas. E calcamos a cinza de alguém que não merecia ser lido tão pouco. Tão falsas eram as observações tidas. O mestre encontra em Gomes, também de regresso às Antas, o finalizador que todas as grandes equipas precisam. O Gomes, mais uma vez, consegue ser o melhor marcador do campeonato português. Já ganhou a bola de prata diversas vezes e só por isso o Gomes define-se como um grande goleador, um concretizador. É claro que Gomes está numa grande equipa. Todos nós sentimos que ele expressa, de certo modo, o labor de um conjunto deliberadamente virado para o ataque. Dir-se-á até que este ano, sem sermos campeões nacionais, fomos a equipa que o maior número de golos marcou. O número 9 portista marca 36 golos, conquistando a Bota de Ouro, troféu para o melhor goleador da Europa. Grande Mário Se fosse um Soares. prémio individual, todos, eu próprio e todos nós fizemos desse troféu um troféu coletivo, para, no fundo, para dizermos que estamos a começar, a recomeçar e podem contar connosco. Mas minado por uma doença maldita e depois de lançar as bases de um Porto avassalador que viria a alterar para sempre a realidade do futebol português, fica... Isto foi aquele jogo do título com o Covilhã. Eles começam a perder 2-0. Já com o Futre na equipa, isto. Porto, campeão nacional de 1986. Campeão da Europa e campeão do mundo em 1987. Eu estava ali. No Covilhã. No jogo do Covilhã. Pois foi o dia do Melinar Zico e da camisola rasgada aos bocadinhos, não foi? Já. Este jogo, ainda temos que fazer uma só sobre este jogo. Só que o 13 de dezembro, que puta. E muitos são os jogadores campeões europeus escolhidos. Foi o jogo do Porto até hoje, na minha vida, que eu mais curti ver. Mas pronto, jogadores do Porto, como é ali o Vermelhinho, que estão ali, foram estes jogadores que foram campeões do mundo, campeões da Europa. Sim, foi esta gente. Foram estes jogadores que estiveram em Vila do Conde. Está aqui o Sousa aqui no cantinho à esquerda. Todos eles, já Magalhães, o Gomes, todos eles são os jogadores do Brasil. Está ali o Inácio. Ou o Branco Quente. É o verão azul. O Carlitos, este clube, Carlitos. E é o meu clube, eu sou muito honesto, o meu clube é apenas um. Gondomar Sport Clube. É mentiroso até dizer chega. Ele é do Gondomar, que eu sei que ele nutre um respeito e um carinho enorme pelo clube da terra dele. Mas o Carlitos é do Benfica. Mas também é do Gondomar, eu sei que sim. E treinados pelo primeiro português mestre de futebol. É engraçado, aqui não falam da questão da Taça das Taças, mas é assim como eu vos disse. As leituras que eu fiz, que ele morre em 85, em janeiro. Falta. E aqui não mostra o vídeo. um lance, não mostra aqui um lance de um... Ai, como é que se chamava o atacante do Porto antes do Gomes, o brasileiro, o Barrigano, o caralho. Em que ele tem expressões que eu ainda hoje tenho, ainda estes dias tivemos essa expressão. Eu tenho uma jogadora minha que eu viro-me para o banco e digo, foda-se, passa a puta da bola. Mas em inglês, não é? E há uma jogadora minha que está no banco e diz, olha Carlos, ela marcou. Então está bem. Que se for dar puta da bola. E o Pedroto, vais a isso, faz aí ao YouTube, faz uma pesquisa
que o Pedroto diz qualquer merda para o gajo, passa a puta da bola, qualquer coisa assim, e alguém diz Mister, foi golo. Então está bem. Está tudo bem. Yeah. Passou tudo. Carlitos, o que mais tens a dizer sobre a noite de hoje e sobre o Pedroto para rematarmos aqui a noitezinha de hoje? Manda-me vir. Remata lá aí. Muito honestamente, e daqui a um bocado aí ao Defac, à pergunta dele, o Pedroto morre e deixa de ser adepto do Porto. Ok? Isto que a morte do Pedroto eu deixei de ser adepto do Porto. Eu até à altura era adepto do Porto, não tenho problemas nenhum de dizer. Eu não sabia disso. Meus 10, 12 anos de idade. Eu não sabia disso. Carlos, eu não sabia disso. E é quando mudo completamente para o Benfica. A sério? Yeah. Eu não sabia disso. E este jogo pronto, e se fores a ver a história, é nesta época, se faz a ver a história nesta época, a seguir o Pedroto morre. Maltinha, ficamos por aqui, adeus, eu despeço-me com amizade, até uma próxima live e tchau. Continua, Carlos. Em outubro, eu acho que ele morre em outubro. Não, ele morre em janeiro, de 85. Era isso que eu ia dizer, é uma cena que... Ele fica doente no verão de 84 e a doença leva um cancro, leva-o em janeiro. Pronto, mas lá está, aquele jogo que tu estavas ali a ver já acho que já é após o falecimento dele. Aqui os últimos minutos de vídeo, sim, isto já é tudo. Já eram imagens de 86, 87. Não, mas até aos meus 10 anos de idade era lógico, era Porto. Porque a tua família toda é uma família de adeptos portistas, não é? Eu tinha o meu pai que ia ver o Porto a todo lado. Só tu é que és do Benfica, da tua família, não é? Sou o único. O meu pai chegou a ser o sócio número 120 do Porto, quando deixou de ser. Já o Porto tinha cerca de 60 ou 70 mil sócios na altura. E ele era o sócio 120. Portanto, para tu veres a doença que aquele homem era. E ele ia ver o Porto em tudo, quer dentro do pavilhão, quer fora do pavilhão, ia ver o Porto em tudo. Modalidades, futebol, casa, fora, ok. Sim, ok. Mas isso acabava por transpirar um bocado ali para a família, normal. Eu não tenho problemas de dizer. Eu fui sempre do Benfica. Nunca tive problemas de dizer isto. Que a seguir vir-me para o Benfica já daquela final com o Eriksen. A do Anderlecht 83. Yeah. Que é aquelas transições ali, era aquelas coisas ali, já que eu lembro-me destas coisas todas, eu lembro-me. Sim, tu és de 73, não é? 74. 4 quando já. há o verão azul, quente. eu chamo-lhe o verão azul. Quando há o verão azul, o que é que acontece? Eu naquela altura disse, o Porto não tem equipa, o Porto não vai jogar, vai desistir. Olha, deixa-me procurar outro clube. É sério, a inocência de um gajo ser puto. Yeah. Porque as notícias que davam na altura era que o Porto não ia ter equipa para competir no campeonato. Eu não vivi isso. Eu sei do verão quente. Os jogadores tinham saído todos. Já é depois, não. Eu não vivi isso em direto. Não me lembro disso em direto. Já cá estava, mas não me lembro disso em direto de todo. As minhas lembranças do futebol são, lá está, a partir aí muito levemente do Euro 84. Eu não me lembro do Espanha 82, do Mundial, e depois já claramente a partir do Mundial de 86. Aí recordo-me, está tudo bem. E eu é assim, o Mundial de 82 eu lembro. Eu lembro-me, e pela simples razão, que é aquilo que eu já disse. E já cheguei aqui a dizer no último Trolhas da Bola que fizeram. Ou seja, o meu apelido é de 1982. O meu apelido que os meus amigos me deram de Maradona. O Maradona. Foi titulado em 1982. Desde 1982, senhor. Portanto, já estás a ver. Desde esse Mundial de Espanha. Sim. Aonde eles chamavam-me Maradona e eu dizia-lhes que não queria ser o Maradona. Que queria ser o
o Paolo, como é que se chamava? Paulo Rossi. O Paulo Rossi. Queria ser o homem do hat-trick. Não, és o Maradona. Com esse cabelo todo à frente dos olhos, és o Maradona. Com esse cabelo todo à frente, reparem, com esse cabelo todo à frente dos olhos. Meu Deus. Bom, Maltinha, eu em relação ao Pedroto, está quase tudo dito, um homem de respeito. Aquilo que eu considero, tudo aquilo que é falado sobre ele, um grande revolucionário da tática, revolucionou o Porto e aquilo que conhecemos do clube hoje. Fomentou a tal guerra que eu acho que não faria tanto sentido, mas enfim, se calhar não daria de outra maneira para fazer as coisas como elas foram feitas. E o que é verdade é que foi essa atitude e essa maneira de estar que tornou o Porto no Porto. Depois, as coisas que tiveram que se fazer ali pelo meio, fora aquelas que nós nem sequer imaginamos e nunca vamos saber, enfim, vão um bocado contra aquilo que é a minha maneira de estar. Mas eu continuo a dizer quem sou eu. O que é certo é que este homem marcou a história do clube, marcou a história inclusivamente do futebol português, e há que ser enaltecido por isso. É uma pena também que tenha morrido cedo, aos 56 anos. Enfim, é a vida, né? Nós nunca sabemos qual é que será o nosso dia, mas independentemente disso, partiu muito cedo. Acho que ainda tinha muito para dar ao futebol e obviamente ao Futebol Clube do Porto. De resto, não sei se, Carlitos, queres ainda adiantar alguma coisa, se está tudo dito. Se não queres adiantar mais nada, diz que vai, manda. Para mim está tudo dito. Está tudo dito, então resta-me agradecer-te mais uma vez a presença aqui nesta humilde casa. Sem ti não havia trolhas da bola, como eu costumo dizer. Agradecer à maltinha que aí esteve. Muito obrigado aí pela presença de todos. Estamos cá daqui a 15 dias. Eu vou cá estar. Eu quero ver se amanhã consigo vir com o save da Galp. Ainda não tinha certeza. Buenas noches, Dani. Muitas graças mais uma vez. E maltinha, com isto tudo, nós despedimos com amizade. Um forte abraço a todos e até daqui a 15 dias. Um abraço. Continuação.